Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, semanalmente estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós vamos começar a estudar o argumento cosmológico e nós vamos estudar o argumento cosmológico em Platão. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu estarei usando para esses vídeos como referência o livro The Cosmological Argument From Plato to Leibniz, do William Lane Craig, para a gente poder estudar, né, os argumentos cosmológicos desde Platão até Leibniz, e depois a gente vai estudar mais especificamente os argumentos, as objeções também. Os vídeos também eles podem ser assistidos de forma aleatória, você não precisa ter visto um vídeo para entender um outro vídeo, né? Então você pode ver esse vídeo, ver o outro, sobre outro argumento cosmológico proposto por outra pessoa sem nenhum problema. E nesse vídeo nós vamos estar considerando o argumento cosmológico como aparece em Platão. O Platão ele tem um diálogo, ele tem vários diálogos, mas um dos diálogos de Platão é o diálogo das leis, né? E nesse diálogo ele é diferente um pouco porque ele não tem a figura do Sócrates, né? Então se você pega outros diálogos de Platão, como Fédon, como Mênon, como a República mesmo, você vai ver que a figura ali que mais aparece é o próprio Sócrates, né, como argumentador. Aqui a gente vai usar, na verdade, o diálogo das leis, ele tem a diferença de que ele não tem a figura do Sócrates, mas ele tem uma figura que é uma pessoa sem nome, o estranho, né, que é chamado de o ateniense. Então é ele que a gente vai se guiar, né? Eu coloquei o título do vídeo como argumento cosmológico em Platão. Por que eu coloquei assim? Porque os diálogos de Platão são diálogos, então não é exatamente a opinião de Platão necessariamente. Então a gente coloca assim argumento cosmológico em Platão, que aparece nos diálogos de Platão, para a gente não correr o risco, né, de ficar perguntando se todas as falas que aparecem ali do ateniense refletem a opinião do Platão, para a gente não cair nesse perigo. Esse argumento aparece no capítulo 10 das leis, e ele é um argumento para provar, né, a existência de deuses. Aqui é interessante, né? Não a existência de Deus necessariamente, como Deus teísta cristão. Então, o argumento cosmológico ele vai ser formulado muito antes, então, do próprio teísmo cristão. Então, o argumento cosmológico ele já aparece em Platão e não necessariamente para provar o Deus da concepção teísta filosófica. O que é o Deus da concepção teísta filosófica? É o Deus onipotente, onipresente, onisciente, sumamente perfeito, que criou o universo, é distinto do universo, mas se relaciona conosco. Essa concepção teísta não é a concepção de Deus que aparece em Platão, mas a concepção de divindade que aparece em Platão é outra, mas ele vai usar um argumento que é cosmológico, que é muito parecido com outras formas de argumento cosmológico que depois vão ser usadas até mesmo por cristãos para provar o Deus teísta. Qual que é o argumento, né? O argumento ele aparece no contexto ali das leis, né? A gente está pensando aqui, o diálogo está pensando aqui numa sociedade organizada politicamente, e é preciso pensar um fundamento para essa lei que não seja arbitrário, né? Que seja um Deus que impõe essa lei a todos, por assim dizer. Um fundamento, vamos colocar aqui um fundamento talvez transcendente para essas leis. E aí o ateniense está lá dialogando e ele vai então trazer um argumento para convencer aquelas pessoas que não acreditam em Deus a acreditarem em Deus. E esse argumento ele vai aparecer no capítulo 10 das leis e ele começa com um ateniense perguntando: tudo está em movimento? Tudo está em repouso? Ou será que há coisas que estão em movimento e coisas que estão em repouso? Ele vai responder assim: há tanto coisas em movimento quanto em repouso. E aí a gente vai esquecer um pouco as coisas em repouso e vai ficar com as coisas em movimento. E vamos pensar que a gente pode, o ateniense vai falar, classificar o movimento em dois grupos. O primeiro diz respeito ao movimento comunicado e o outro grupo diz respeito ao automovimento. Vamos lá devagar. O que é o movimento comunicado? Primeiro tipo, há um movimento capaz de mover outras coisas, mas nunca a si mesmo. Então vamos pensar aqui. Existe um movimento que vai mover alguma coisa, mas esse movimento ele não pode mover a si mesmo. Então, como esse movimento que não pode mover a si mesmo, ele se move? Ele se move porque um outro movimento anterior a ele move ele. Então, esse movimento ele move outras coisas, mas ele é movido por uma coisa anterior a ele, né? Então, você pode pensar
Que você tem, por exemplo, uma bolinha e essa bolinha bate nessa bolinha, essa bolinha vai colocar essa outra bolinha em movimento. Pensa na mesa de sinuca, né? Uma bolinha move outra bolinha. Mas quem que move essa primeira bolinha? Essa primeira bolinha, quem move ela é o taco. Vamos considerar assim. Então você vai ter o taco que move a bolinha, que move outra bolinha. Então você tem o taco que move a bolinha branca, que vai mover as bolinhas com números. Então você percebe que a bolinha branca, ela é o quê? Ela cabe nessa definição de movimento comunicado. Ela move outra bolinha, que é as bolinhas com os números, mas ela não pode mover-se a si mesma. Ela precisa do taco para mover ela. Isso é o movimento comunicado. Agora nós vamos ter o automovimento. O que é o automovimento? O automovimento, o ateniense, né, vai dizer assim que é o movimento que pode mover a si mesmo e as outras coisas. Então a gente teria que pensar um movimento que fosse capaz de mover as outras coisas e mover a si mesmo. Vamos pensar que essa bolinha branca, ela não precisasse do taco para bater nela para colocar em movimento, ela em movimento. Então, imagine uma bolinha branca aí, misteriosa, que não existe no mundo real, mas uma bolinha branca misteriosa que ela fosse capaz de mover a outra bolinha. Ou melhor, vamos pensar assim, na bolinha branca, o que tem antes da bolinha branca? O taco? Não é o taco? O que tem antes do taco? O que move o taco? Ah, a mão move o taco. Ah, e o que move a mão? Aí, se você for pensar no Platão, você vai sempre lembrar que existe corpo e existe alma. O que move a mão? A alma. E depois, a alma é o final, acabou, não tem o que move a alma. Então, a alma, ela move o corpo move o taco move a bola branca e a bola branca move as bolinhas com números. A alma, ela vai ser o primeiro nessa sequência. Então prestem atenção nisso. E a alma seria um tipo de automovimento. Ela não é movida por uma coisa anterior. Ela é a origem do movimento. Ela não tem uma coisa que move ela. E aí o Platão vai considerar o seguinte, ele vai perguntar, o ateniense na verdade, né? Ele vai perguntar, será que quem que deu início a todo o movimento? Ele vai concluir que é impossível que algo que é movido por outro seja o começo de todo o movimento, senão a gente ia cair num regresso infinito, né? Tem que ter um início para o movimento, e esse início do movimento não pode ser um movimento comunicado. A bolinha branca não pode ser o início do movimento, porque para ela começar a mover, ela precisa de um motor anterior. Ela precisa de um movente anterior, que é o taco. Então você não pode pensar que a bolinha branca está no começo do movimento. Na verdade, você não pode pensar que nenhum movimento comunicado está no início do movimento. Porque todo movimento comunicado, ele precisa de um movente anterior a ele que o mova. E aí, o Platão, ele vai continuar e vai falar assim, é preciso, então, um automovente primeiro. O primeiro movente não pode ser o movimento comunicado, ele precisa ser o automovimento. E aí, o Platão vai concluir, então, que o ser automovente é o princípio de todo movimento. E quem que é o ser automovente? Eu falei, a alma. A alma, como a gente define a alma? A alma é um movimento que pode se automover. Definição de alma, então, para as leis aqui do ateniense. O ateniense vai dizer assim que alma pode ser definida como movimento que pode se automover. A alma, ela é diferente da bolinha branca. A bolinha branca, ela não pode mover a si mesma. Ela precisa de um movente anterior. A alma, diferente da bolinha branca, ela é capaz de mover a si mesma sem precisar de um movimento anterior. A alma, portanto, é a primeira origem e o primeiro poder movente de tudo. E aí o Platão vai perguntar assim, o ateniense, na verdade, existe só uma alma ou será que existem muitas almas? E aí ele vai olhar para o mundo e ele vai perceber que no mundo existe bem e existe mal. Existe bem, existem coisas ordenadas, coisas boas, existem coisas desordenadas, ruins, maléficas. Então ele vai concluir que não se pode ter só uma fonte. Se a fonte de tudo é uma alma boa, como que tem desordem no mundo? Né? Como que tem o mal no mundo? Então a alma boa, ela não pode ser a origem do mal. Então pelo menos tem que existir duas almas. Uma alma boa, que é a origem do bem, e uma alma má, que é a origem do mal. Então ele vai dizer assim, a alma pode ser a causa do bem e do mal? Ele vai responder, é preciso admitir que há uma alma que é a origem do bem e outra que é a origem do mal. Então, pelo menos duas almas existem. Ou pelo menos duas, mas tem mais, né? Pelo menos duas tem que existir. Como que a gente sabe que tem mais?
Quando o Platão olha para o céu, ele vai decidir olhar os movimentos dos corpos celestes, o movimento das estrelas, o movimento da lua, o movimento do sol, e ele vai olhar para esse movimento e vai se perguntar: esse movimento, ele tem origem em almas boas ou em almas más? Alma boa ou alma ruim? E ele vai concluir que é alma boa, porque o movimento do Sol, das estrelas, da Lua é um movimento harmônico, é um movimento ordenado. Então ele vai dizer assim: as almas que movem os astros celestes são boas, porque os corpos celestes se movem de forma ordenada. E ele vai concluir que cada corpo celeste é posto em movimento por uma alma. Então tem que ter uma alma que move o Sol, uma alma que move as estrelas, uma alma que move a Lua. E ele vai concluir: cada corpo celeste é movido por uma alma. Essas almas são os deuses. Então, as almas são os deuses. Esse é o argumento que aparece em Platão, o argumento cosmológico em Platão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.